Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo pela Escola Superior da Advocacia, aguardar enquanto os colegas ingressam. Estamos aqui representando a Escola Superior da Advocacia. Visualizar, acho que aqui. Aguardar aqui entrar o professor Guilherme Nutti. Bem, boa tarde a todos. Acredito que o professor já esteja entrando, Olá, conectado. Tudo Ô, bem? professor. Boa tarde. Boa tarde, privilégio tê-lo conosco. Imagina, o privilégio é todo meu. Honra. Bem, primeiro agradecer os alunos que estão ingressando agora. Estamos aqui em nome da Escola Superior da Advocacia, a convite do nosso diretor-geral, André Aguiar, também parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, pelo seu presidente, Sávio Aguiar. E professor Guilherme Nutti, uma honra tê-lo conosco nesse debate. Será certamente qualificado, como se prenuncia. Primeiro, fazer uma breve introdução do caro professor. O professor Nutti dispensa, obviamente, apresentações, mas não custa nada sempre ressaltar, além de figurar na constelação dos grandes juristas da nossa atualidade nacional, o professor Nutti, além de mestre e doutor pela PUC de São Paulo, também é livre docente, autor de mais de quase 4 dezenas de obras e de uma infinidade de artigos científicos, dos quais muitas das suas obras eu também tenho a oportunidade de tê-las na minha biblioteca. E hoje, diante desse contexto lamentável que nós vivenciamos, de pandemia, logicamente que efeitos, não só na esfera penal, na esfera administrativa, enfim, vários segmentos, vários vetores são impactados com esse cenário quase apocalipse, mas sempre é providencial temas de relevo. E o assunto de hoje, que é justamente nós discutirmos efeitos penais da pandemia da Covid, além de ser um tema factual, é um tema também que tem trazido algumas controvérsias em alguns estados, Verdade. Os impactos, alguns equívocos, alguns assodamentos de adoção da norma, enfim, e nunca é demais debater um tema com essa profundidade. De antemão, quero agradecer, professor, e me permita lhe chamar de professor, certamente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, magistrado já há muitos anos. Obviamente que o título de professor é um título especial. Inclusive, eu sou de uma família de professores. Meu pai é professor, minha mãe é professora, eu, meus 2 irmãos, Roberto e Eugênio, também da área jurídica, muito embora meu pai seja da área da economia, mas ele tem uma frase que ele diz que o Brasil irá, de fato, se transformar no dia em que você se dirigir aos seus filhos, indagar o que eles desejam ser e eles responderem que querem ser professores. Verdade. De fato, é a titulação mais emblemática, mais tocante que nós temos. Eu agradeço ao professor Nutti por ter aceito esse convite. Imagina. E, professor, vou deixar o amigo absolutamente à vontade para discorrer sobre o tema, sem antes fazer essa breve introdução acerca, obviamente, das portarias interministeriais do Ministério da Saúde e da Justiça, que vieram editar essa portaria número 5 de 2020, tentando regulamentar a compulsoriedade dessas medidas que visam disciplinar esses comportamentos durante esse cenário sombrio. E é importante esse debate para jogar luzes acerca disso, para que nós possamos dissipar algumas dúvidas e aprender com o professor Nutti acerca disso. E o primeiro detalhe, de fato, é se compreender se essas portarias que visaram disciplinar esse contexto, se elas teriam alguma conotação inconstitucional, ou se elas seriam sintonizadas, sim, com a Constituição Federal. E, enfim, o amigo poder discorrer sobre esses ângulos para que nós possamos estender o debate e depois eu interromper o amigo apenas depois do encerramento desse primeiro raciocínio. Então, por favor, professor Nutti, uma honra ouvi-lo. Professor Leandro, muito obrigado pelo seu convite. A escola está de parabéns pelos debates promovidos. Eu gosto muito de participar dessas lives, porque também serve para as minhas reflexões pessoais, para o engrandecimento das ideias, porque, afinal de contas, nessa fase de pandemia, nós estamos todos circunscritos aqui ao nosso contato virtual.
apesar de ser um contato pessoal, né, porque está acontecendo ao vivo, né, estamos todos conectados juntos na mesma hora, no mesmo espaço, embora virtual, e eu gosto muito de participar, porque acho que cada vez mais o Brasil precisa crescer, todos nós, né, em matéria de reflexões, especialmente no campo penal. Então, quero aproveitar o ensejo, professor, para dizer que essa portaria que o senhor mencionou agora, a portaria 5, né, editada em conjunto pelo Ministério da Justiça e Segurança e da Saúde, na verdade, ela não é necessária. Ela foi feita, na época, apenas para colocar um colorido a mais, né, nesse cenário, possivelmente para assustar pessoas, né, para dizer, olha, o Ministério da Justiça está apoiando o Ministério da Saúde e está recomendando, né, o crime de desobediência. Quer dizer, com todo respeito, em primeiro lugar, o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, não é uma norma penal em branco. É um crime que se aplica normalmente por interpretação dos juízes, enfim, primeiramente dos delegados, depois dos promotores, advogados também, juízes, enfim, ele é autoaplicável. Ele é apenas de interpretação, ele tem elementos normativos do tipo de interpretação, mas ele não é norma em branco. Então ele pode ser aplicado a qualquer tempo, com ou sem portaria. Então, se essa portaria for revogada, não implica absolutamente nada. Primeiro ponto. Agora, eu tenho dito o seguinte, o crime de desobediência, para começo de conversa, ele é residual nessa história toda que nós estamos atravessando. Nós não usamos o crime de desobediência como o primeiro passo. O crime de desobediência fica para uma hipótese excepcional, de nós termos uma fila desorganizada num hospital, chega lá a polícia, está havendo um tumulto, a polícia diz, olha, vamos organizar essa fila, afinal de contas isso é necessário nessa fase de pandemia, e as pessoas desobedecem à ordem legal do funcionário público. Podem ser autuadas, é infração de menor potencial ofensivo, pode-se lavrar um termo circunstanciado por desobediência. Mas o grande ponto aqui da pandemia não é a desobediência. Não é? O ponto mais importante, não é, é o que está dando margem a essas discussões, na verdade é o artigo 268, que é a infração de medida sanitária. Então, eu queria fazer um panorama rápido, mas eu acho muito importante, desses crimes que nós podemos aplicar em fase de pandemia. Em primeiro lugar, o crime de epidemia do artigo 267 a gente não tem aplicado, não tem tido nenhum tipo de vazão para esse delito. Por quê? Porque ele diz causar epidemia. Então nós já estamos longe disso, porque nós já não estamos mais nem numa epidemia, nós estamos numa pandemia. O que significa que dificilmente alguém vai causar alguma coisa. Né? Ele é de perigo concreto. Precisa provar que alguém causou a epidemia, o que é absolutamente improvável nos dias de hoje. Agora, eu diria até que, eventualmente, se a gente tivesse uma tribo indígena, né, isolada no meio do mato, e alguém contaminado com dolo entrasse nessa tribo para disseminar, não é, uma epidemia ali dentro, poderíamos falar no 267, mas isso é quase impossível. Então, o que nós temos em segundo lugar é o 268. Infringir medida sanitária preventiva. Esse sim. Né? Esse é uma norma penal em branco. Não é uma norma penal em branco. E nós temos a Lei 13.979 deste ano, do Congresso Nacional, complementando a norma, dizendo que cabe quarentena, cabe isolamento, que isto fica ao critério do ministro da Saúde, não é? Dos gestores de saúde local, conforme disciplinado. O Ministério da Saúde baixou a portaria 356 de 2020, essa é a mais importante. Nessa portaria, o ministro delegou aos gestores locais de saúde, isso é preciso que fique bem claro, o governo federal delegou aos gestores que tomassem providências para isolamentos e quarentenas. Então eu acho que hoje nem o governo federal pode reclamar, não é, que os gestores de saúde local, em alguns lugares, decretam quarentena e em outros não. Então, aí sim, quando for decretada pelo gestor de saúde local, prefeitura, ou pelo Estado, né, a quarentena em uma certa região, as pessoas não podem sair de casa para convívio, a não ser por necessidade, sob pena de infringir o artigo 268, que também não demanda prisão, porque é infração de menor potencial ofensivo, demanda termo circunstanciado,
Mas a pessoa precisa concordar em fazer o termo circunstanciado. E concordar em ir depois ao GCRIM, ao Juizado Especial Criminal. Se a pessoa se recusar, pode ser lavrado o auto de prisão em flagrante. E tem mais um ponto que eu queria esclarecer, que eu acho muito importante. Vamos imaginar, não é, que o governo federal retire a portaria 356 de 2020. Portanto, cancele a autorização para os gestores locais decretarem quarentena. Como fica a situação? O crime 268 fica afastado? Aí eu diria a vocês, dependerá da avaliação do Supremo Tribunal Federal. Em princípio, ficaria afastado, porque os gestores não teriam mais condições, né, competência para fazer isso. Mas o Supremo deu uma decisão dizendo que não, que a administração da saúde pública nessa época de pandemia é local, não é federal. Bom, se o Supremo disser que realmente, independentemente da portaria governamental federal, a competência é local, então nós continuamos com um complemento de norma em branco válido para a configuração do artigo 268. Então, esse é o apanhado principal. Né? Depois nós temos, logicamente, professor, normas ainda aplicáveis nesse contexto, né? Como, por exemplo, ajudar imigrante a entrar no Brasil. Nós estamos com as fronteiras fechadas. É uma coisa que muita gente também desconhece. Desde abril, portaria fechando fronteiras para todos os estrangeiros, inclusive americanos. Então não entendo nem por que muita gente está reclamando que agora os americanos proibiram a entrada de brasileiros. Ora, nós já tínhamos proibido os americanos de entrar aqui há muito mais tempo. Não é? Então quem contribuir para a entrada ilegal poderá responder no 232A do Código Penal, que está lá prevista a entrada ilegal de estrangeiro. Nessa fase, por exemplo, pode ser aplicado. Nós temos hoje também a possibilidade, não é, de falar naquela transmissão direta. E aí muitas vezes me perguntam, professor, mas quem transmitir para outra pessoa responde por qual artigo? Bom, eu diria a vocês que há duas possibilidades. A primeira possibilidade é o artigo 129, que vale para todas as ofensas à saúde de outra pessoa. Mas é evidente que existe também o 131, que é aquela transmissão dolosa de moléstia grave, que é mais grave, mais sério do que o 129 e, logicamente, absorveria a lesão corporal. Mas tem um problema. Será que os tribunais interpretariam o Covid-19 como uma doença moléstia grave, tal como interpretou no passado, não é? Tantas doenças realmente que levavam à morte, como a transmissão do vírus da AIDS, na época, né? Enfim, essa é uma questão que nós não temos ainda clara. Então, alguns dizem que a Covid-19 é uma moléstia grave, porque matou muita gente. Outros dizem, não é bem assim. Mata um grupo de risco, mas tem muita gente que não está sendo contaminada. Então, dependerá de um caso concreto, para nós entendermos, via a interpretação de médicos também, ajudando o juiz, não é? A dizer se é uma moléstia grave, o juiz dizer, olha, então é artigo 131. Mas se no caso concreto o juiz falar, não, eu não acho que é uma moléstia grave, ele desclassifica para o 129, que é ofensa à saúde. Então, das duas, uma, na transmissão direta, ou 131 ou 129. Esse é o quadro que nós temos. E, para finalizar, não vamos esquecer também de uma coisa que aconteceu já, que é a falsificação de álcool gel. A falsificação de álcool gel, por incrível que pareça, ela vai entrar hoje no 273, parágrafo 1º do Código, e vai entrar naquele caso, não é, que é realmente um absurdo se você pensar que a simples falsificação de um álcool gel tem pena mínima de 10 anos de reclusão. E é de ontem. Porque houve aquela modificação em 98, com base na falsificação de remédios que nós tivemos, uma onda no Brasil. Né? Então, a pílula da farinha, mulheres tomaram a pílula anticoncepcional falsa, engravidaram. Então, o legislador foi lá e mudou o 273, que é falsificação de remédios, mas ele jogou junto falsificação de produto de limpeza, produto de estética, e acabou gerando uma pena absurda, se você pensar em 10 anos no mínimo de reclusão. O que fazemos hoje se alguém falsificar álcool gel? Temos que enquadrar no 273, parágrafo 1º, mas de acordo com a posição do STJ hoje, não é, muito bem colocada, aliás, eu defendia isso há muito tempo nessa posição,
a pena é inconstitucional, porque desproporcional. Não é? E a Corte Especial já disse que é inconstitucional, então nós não aplicaríamos 10 anos de reclusão, no 273, parágrafo 1º, mas sim a pena do tráfico, que por analogia in bonam parte, em favor do réu, é perfeitamente usada, porque a interpretação foi, ora, se falsificar alguma coisa lícita daria 10 anos, como é que o indivíduo que tem droga ilícita pega 5? Então, o que o STJ fez? Tirou a pena de 10 e, analogicamente, colocou a pena de 5 em favor do réu. Então, nós temos esse quadro hoje em matéria de crimes possíveis de serem aplicados na pandemia. Perfeito, professor. O senhor citou, né, agora há pouco, o crime de epidemia, que, de fato, né, para quem milita na área penal, para quem pesquisa, de fato, é um delito que talvez, concretamente, raramente se veja verificado. Mas, por curiosidade, eu fui visitar e percebi que a pena é elevadíssima, né? É uma pena muito rigorosa, né? Principalmente quando há morte. Isso. Mas não é hediondo, né? Curioso que não é hediondo, né? Pela envergadura. É só com morte. Com morte. Né? Agora, quando que o senhor enxergaria o enquadramento no artigo 132, por exemplo, né? De expor a vida de outrem a perigo? Teria algum contexto que isso poderia ser enquadrado também, além dos dispositivos que o senhor já citou nesse cenário? Eu acredito que não haveria necessidade de nós usarmos o artigo 132, porque, como eu disse, nós já temos a ideia de infração de medida sanitária, que já é o crime de perigo abstrato para quem coloca em perigo a saúde pública. Então já tem a possibilidade. Agora, havendo uma tentativa ou uma forma consumada de transmissão direta, também já temos o tipo penal, ou 131 ou 129. O 132, nessa pandemia, não me parece ser necessário. Perfeito. Agora, a internet... eu queria até colocar uma outra situação. Não vamos esquecer também que existe uma portaria determinando que sejam comunicadas as internações do Covid-19 às autoridades sanitárias. Então, pode haver também o crime do 269 do Código Penal, que é a omissão de doença de notificação compulsória. O médico que tratar a Covid, internar e não comunicar, pode responder também. Então, perfeito. Tem sentido na população ou naqueles que estão criticando é que muitas vezes, né, as pessoas acham que isso é um cerceamento à liberdade. Mas a gente tem que entender, né, que existe um perigo maior, que é a saúde pública. E a saúde pública, ela tem preferência sobre direitos individuais, no caso, a liberdade individual. Então, se for decretada uma quarentena legalmente, nós temos que respeitar. Quer dizer, resta a nós, né, respeitar essa posição. Pelo menos assim é o que o Supremo Tribunal vem decidindo. Ou seja, a competência é dos gestores locais. Então, a gente tem que seguir. Daí porque, muitas vezes, a Guarda Municipal encontra uma pessoa na rua, pergunta o que essa pessoa está fazendo na rua, onde há uma quarentena decretada, essa pessoa não dá explicação, diz que está lá praticando esporte. Ela tem que ser encaminhada à delegacia para lavrar o termo circunstanciado. E é o dever dela, como cidadão, ir. Agora, e se ela resiste? Se ela diz que não vai? Então, nós temos que entender que lá no Código de Processo Penal diz que, recusando-se a lavratura do termo circunstanciado, cabe auto de prisão em flagrante. Sim. E havendo na prisão em flagrante, o Código de Processo é muito claro, resistência, a força pública pode usar da força necessária para levar a pessoa ao delegado. Então, por isso que se a pessoa resiste, joga no chão, ela acaba sendo algemada e levada. Isso não significa, não é, abuso de autoridade, significa cumprimento de lei. Então, quem quer estar na rua em plena quarentena, que siga a lei, que vá à delegacia, lavre o termo circunstanciado e, se achar inconstitucional o cerceamento da sua liberdade, questiona no processo. Não faz transação. Diz, não vou fazer transação, vou lutar pela minha individualidade. Mas faz isso no processo.
Então, o que não pode é haver escândalo no meio da rua. Não é? Quer dizer, eu estou infringindo a quarentena e eu não vou para lugar nenhum porque meu direito à liberdade. Se todo mundo for juiz de si mesmo, então a força pública não vale absolutamente nada. Esse é um ponto muito importante que nós todos como cidadãos temos que entender. Né? Podemos não gostar, mas nós temos que entender que, por enquanto, existe uma cadeia de legalidade. Né? Existe um tipo penal. Quer dizer, então ninguém está sendo, pelo menos nesse aspecto, né, arbitrário. Né? Agora, onde não há quarentena, aí é diferente. Já me perguntaram, por exemplo, professor, e baixar comércio, fechar comércio, impedir isso? Bom, aí não é problema penal. Aí é um problema administrativo. Não é? Quer dizer, caçar alvará, impedir funcionamento do comércio, não tem nada a ver com penal. Né? Então não tem esta ligação, não há um crime direto quanto a isso. É preciso resolver na esfera administrativa. Isso que o senhor, professor, sobre que o interesse realmente coletivo deve prevalecer o interesse individual, cabe aquela mesma analogia, mesmo em tempos de não pandemia, é a mesma interpretação para quando um policial, né, se valendo da discricionariedade numa blitz, né, ele pede que você vá revistar seu carro para uma busca de arma, né? Então, o interesse coletivo prevalece ao individual, muito embora o carro seja uma propriedade sua e você tenha o direito à propriedade. Então, o raciocínio é semelhante, sendo que, no cenário do contexto da pandemia, né, as compreensões sociais precisam ser muito mais aguçadas do que em tempos de normalidade. Lógico. Professor, eu aproveitando que o senhor já fez um panorama, né, uma visita bem considerável aí na legislação penal acerca, né, desse contexto da pandemia, eu acredito que também seja providencial nós discutirmos aqui também há alguns aspectos transversais que têm afetado também essa atmosfera que a todos nos preocupa, que são as notícias desvirtuadas, né, as fake news, e existiram muitas fake news relacionadas à própria pandemia em si. Para que o senhor tenha ideia, aqui no estado do Ceará foi votada na Assembleia Legislativa uma lei estadual não de silhueta penal, não tem natureza penal, mas é uma lei de natureza administrativa sancionatória para aquele que disseminar notícias falsas relacionadas à pandemia está sujeito a uma multa, né, uma multa pecuniária de R$ 200 a R$ 2.200. Né? Então, não seria, obviamente, uma norma penal, até porque careceria de competência para a Assembleia Legislativa. Mas apenas para ilustrar que realmente algumas assembleias, alguns poderes tiveram essa preocupação, né, que foi provocada, obviamente, é uma reação a esse enxame que, infelizmente, o país vivencia, não é só o nosso, das fake news. Então, para concluir esse raciocínio e indagar do professor Nutti, veja, as notícias, eu não gosto das expressões importadas, né, as expressões alienígenas, né, como temos agora fake news também, lockdown, enfim. Mas se nós considerarmos notícias deturpadas ou falsificadas, né, e nós recuarmos no tempo, eu até debati recentemente com o professor Daniel Maia, um colega nosso aqui do estado do Ceará, sobre isso, as notícias falsas sempre existiram, sempre caminharam como uma sombra, né, da humanidade. E apenas elas ganharam relevo nesse impacto, né, que a internet empresta, a velocidade com que isso se dissemina. Né? Mas se nós recuarmos no tempo, desde a década de 60, quando o homem pisou a Lua, né, já ali naquele tempo se buscou disseminar uma ideia de que aquilo era fantasioso, de que aquelas fotos teriam sido feitas num estúdio cinematográfico lá nos Estados Unidos, enfim, quando, na verdade, depois isso se desmistificou. Aqui mesmo no Brasil, na década de 80, me recordo, né, quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República, logo em seguida ele teve aquela complicação cirúrgica, teve uma sepsemia, veio a óbito, e ali também surgiu uma conspiração de que interesses internacionais teriam interferido, enfim. Então, com isso a gente percebe que as notícias falsas, né, as conspirações que contaminam essas notícias, sempre caminharam de perto, né, com a verdade, tisnando a verdade, manchando a verdade. E agora, mais recentemente, então, nós temos esse cenário de informações desencontradas que se disseminam. Né?
E eu tive a curiosidade de tentar enquadrar, né, em algum tipo penal esse contexto, e você verifica que não existe um tipo penal específico da divulgação de notícias falsas, a não ser aquele outro segmento na área eleitoral, que é quando um procedimento é instaurado com base em aspectos pinoquianos, mentirosos contra terceiros, né? Mas no Congresso Nacional, por curiosidade, fui tentar pesquisar, existem 20 projetos de lei, dos quais 19 tramitam na Câmara dos Deputados e apenas um no Senado, onde eles buscam tentar tipificar essa conduta de disseminação de notícias falsas. São vários projetos, cada um tem a sua tonalidade, digamos assim. Existe um muito interessante de um deputado gaúcho, né, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, interessante, mas ainda não evoluíram, né? Não evoluíram ainda, e me preocupa, porque alguns desses projetos são de 2017 ainda, né? Então, o Congresso Nacional talvez agora vá ter que votar toque de caixa, alguma norma, e isso nos preocupa como operadores do direito, porque quando se vota algo, né, no assodamento, né, de chofre, às vezes o resultado não é o que se espera. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, sobre a ausência de um tipo penal, se realmente é necessário, se necessário for, uma dúvida que eu tenho, se caberia modular o aspecto do dolo e da culpa, porque há uma distinção de grandeza amazônica, oceânica, entre aquele que simplesmente repassa uma notícia que recebeu de maneira incauta, né, sem o dolo específico, sem a intenção deliberada de semear o caos ou o pânico, e há a distinção daquele que fabrica a notícia e do outro que, mais do que fabrica, de maneira sistemática, dissemina a notícia de maneira permanente, reiterada. Então, eu acho que tem que se distinguir aquele que disseminou a notícia, né, de forma ocasional, de forma episódica, né, daquele que fabrica a notícia e daquele que dissemina de maneira sistemática, né? Então, mas eu não vi nenhum projeto de lei, nenhum deles, que faz uma modulação desses comportamentos, né? Basicamente, eles consideram que divulgar notícia falsa seria crime. Mas aí tem a discussão da conduta, né? Da ação, se dolosa, se culposa, enfim. Eu queria ouvir o senhor acerca disso, até porque, como não há ainda uma norma, quais são as luzes que o senhor, né, com a sua inteligência, poderia jogar nesse debate cinzento, sombrio, sobre a ausência de um tipo penal específico para as fake news, que não são só fake news relacionadas à pandemia. Elas podem ter um viés de disseminar algum pânico na área de segurança, na área da economia, enfim. Queria ouvir o professor Nutti sobre essas ponderações. Bom, professor, em primeiro lugar, realmente essa ideia da disseminação de notícias falsas é um fenômeno moderno para nós. É um fenômeno muito atual. Porque se no passado questionava-se a ida do homem à Lua ou a morte do Tancredo Neves, isso ficava muito limitado. Ficava limitado a uma notícia na televisão, por órgãos de imprensa conhecidos e absolutamente identificados, ou pela imprensa escrita, que também é absolutamente identificada, que chega na sua casa lá o jornal, você sabe quem é o editor, sabe quem é o autor, enfim, era uma coisa muito mais simples. Então, ainda que houvesse um artigo num jornal, né, alegando a teoria da conspiração, dizendo isso, aquilo, que o homem não pisou a Lua, nós tínhamos a clara possibilidade, naquele mesmo jornal, comparar notícias, né, um artigo com o outro, era tudo mais fácil. Vamos convir. O que aconteceu com a evolução, para chegarmos hoje, é a facilidade que hoje nós temos, como estamos fazendo agora, né, uma live, quer dizer, um debate ao vivo aqui entre nós, né, a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância, né, que o professor está e eu estou, e nós estamos debatendo, estamos conversando e tal. E é preciso ver que esta rapidez, essa celeridade, tudo isso está contribuindo para que a disseminação de notícias perca, não é, esse universo de identificação. Então nós temos uma notícia, às vezes, atrás da outra, não é? Uma coisa que é passada com uma velocidade impressionante,
E o que me preocupa nisso não é propriamente liberdade de expressão, que eu acho que todos têm realmente, né? Tem que ter liberdade de crítica, liberdade de pensamento, liberdade política de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Liberdade de crítica. Mas muitas vezes isso extravasa. Né? Extravasa porque aí entra claramente, se nós pensarmos com frieza, o dolo. Aliás, entra até o ânimos, não é? Injuriande, vel difamande, aquela especial vontade de menoscabar, humilhar, não é? E denegrir a imagem de uma determinada pessoa, seja quem for. E isso já é crime. Então, já é injúria, já é difamação, já é calúnia. Mesmo que praticado pela internet, por exemplo, dentro de uma fake news, já existe mecanismo para combate. Agora, já existe também, com relação a isso, que a gente tem notado nos tribunais, uma imensa dificuldade de apuração da fonte. Porque aí é aquela história de um que passou para o outro, como o professor bem lembrou, né, de maneira desatenciosa, passa a notícia para frente, recebe no seu grupo, passa para o outro. Você não está nem ligando muito para o conteúdo. Né? Tem gente que recebe uma notícia e automaticamente transmite para não sei quantos grupos, porque é o dia a dia, fica, né, lá pendurado nos grupos, né, argumentando, opinando, etc. Então é preciso tomar muita cautela para tipificar um crime novo, para não abusar desta tipificação, logicamente impedindo liberdade de expressão das pessoas, de opinião. Mas também eu acredito que com a celeridade que as coisas estão ganhando, já é momento, né, do Congresso se debruçar, como já o fez no passado, não é, a ponto de tipificar, por exemplo, a invasão de computador. Nós não tínhamos esse tipo penal. É uma invasão de privacidade real, né? Nós tínhamos invasão de domicílio, invasão de segredo, invasão daqui, dali, da correspondência. Aliás, um tipo penal que perdeu relevo, reparem. Ninguém mais viola a correspondência, porque é a cartinha escrita. Né? Ninguém recebe carta hoje para você violar. Então é um tipo penal que morreu. No seu lugar, nasceu o 154A do Código Penal, que é a violação de computador. O hacker que invade seu computador para ver lá a sua intimidade. Então, o que nós estamos? Nós estamos lutando contra o tempo. Então, para tentar sintetizar a minha ideia, é que é preciso o seguinte. Em primeiro lugar, para efeito de injúrias, calúnias e difamações, nós já temos tipos. Então, nós precisamos aprimorar a prova, ou seja, as autoridades precisam ter mecanismos para detectar a fonte e entregar ao lesado para que ele tome as providências legais já existentes. Quanto ao problema de disseminação de fake news em geral, nós precisamos então colocar aqui como bem jurídico algum interesse público, não pessoal. Um interesse como saúde pública. Então, se alguém difunde que foi criada uma nova vacina para o Covid-19, né, e não cair naturalmente no charlatanismo, que também é uma figura que existe na lei, ou no curandeirismo, mas for uma ideia de apontar que existe uma vacina com a finalidade de romper uma quarentena, por exemplo, é uma coisa muito grave. Porque dependendo da fonte, se ela for crível, se for uma pessoa que tenha credibilidade, não é, pode convencer muita gente a infringir uma norma de segurança de saúde. Então, eu acho que chegou o momento do Congresso sentar, discutir e editar uma norma com interesse público, com bem jurídico tutelado público, não pessoal, não institucional, tá certo? Não voltado a uma pessoa jurídica específica, não. Mas alguma coisa que interesse a toda a sociedade, para que quem for responsável pela disseminação de uma notícia falsa que prejudique a saúde ou outro interesse público relevante, possa sim responder, desde que haja com dolo naturalmente. Né? Mas é momento, é momento. Eu acho realmente, como o professor disse, em épocas em que essa situação começa a se transformar em alguma coisa nervosa, alguma coisa tensa, né, no Brasil, e hoje não estamos falando só de saúde pública, nós estamos com uma tensão de fake news muito grande, não é? Em geral, aí tradicionais, todos sabem disso. Então está na hora do Congresso realmente agir. Tá? E aí eu poderia dizer, mas será um direito penal midiático?
porque está acontecendo uma coisa, o Congresso legisla, mas tem sido assim, meus caros, desde muito tempo. O Congresso legisla rapidamente quando tem um problema iminente ou um problema real. Então vamos aproveitar, já que temos um problema real, né, os parlamentares que saiam da sua omissão e entrem nesse aspecto. Afinal de contas, o que é fake news? Né? Vamos definir, vamos ver pelos representantes do povo o que é fake news. Qual é o bem jurídico que ela deve proteger se for criada uma figura criminosa? Ponha-se as cartas na mesa. Enquanto isso não for feito, eu acho que nós temos que resolver o problema por meio dos crimes contra a honra. É assim que eu vejo. Mas sempre vou dizer uma coisa importante. É preciso que a gente tenha bom senso, né? Para não cercear ninguém na sua liberdade de manifestação, não é uma coisa cara, e ao mesmo tempo não permitir, veja que esse equilíbrio é muito importante, né? Vamos dizer assim, o menoscabo a outros interesses individuais relevantes, como imagem, intimidade, privacidade e interesses públicos muito importantes. Então, eu acho que precisa de uma norma penal, enquanto não houver, a única solução é usar os crimes contra a honra. Essa é a minha visão. Perfeito, professor. Bem, na verdade, eu queria só aproveitar, saudar, né, a todos que nos assistem, aqui realmente uma plateia muito qualificada. Agradecer mais uma vez o convite da Escola Superior da Advocacia, do seu diretor, sabe, André Aguiar, do presidente da Caixa de Assistência, que também colabora com a possibilidade desse nosso contato virtual de hoje, que é o colega Sávio Aguiar, e dizer, professor, que esse é um tema, sem dúvida alguma, que complementa o assunto inicial do nosso debate de hoje, nós temos minutos, é um assunto que soma, e o senhor disse com muita propriedade. Realmente, hoje, as pessoas, às vezes, enviam uma informação que receberam, às vezes sem nem ler até. Não é? Então, realmente, é quase um gesto robotizado, é quase automatizado. Né? Mas eu queria sugerir ao professor Nutti, eu vou fazer uma leitura de um parágrafo pequeno, né, que seria a sugestão da redação desse projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, que visa, né, que visa tipificar a conduta da fake news. Né? É uma pena discreta, a pena do caput, prevista no caput, que é de 1 a 3 anos. Mas a redação seria a seguinte, a redação muito enxuta, eu acho que dá para todos compreenderem daqui. Diz o projeto de lei, que é de 2017 e que ainda tramita no Congresso, né, Nacional. Diz, divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa e que possa modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, segurança pública, economia ou processo eleitoral, ou que afetem interesse público relevante. Pena de 1 a 3 anos, né, de detenção. Então, se o agente pratica a conduta, aí seria o parágrafo 1º, se valendo da internet, redes sociais ou outro meio que facilite a disseminação da informação ou notícia falsa, aí seria de reclusão de 2 a 4. Enfim, parece que o deputado proponente já parece que ele profetizou o que o senhor disse agora há pouco. Realmente, para que o tipo penal encontrasse uma moldura razoável, teria que considerar a questão do interesse público e não o aspecto individual. Mas a redação desse projeto de lei seria o 287A. A proposta é que ele introduza, né, o A dentro do 287. Quando ele diz, o projeto, divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa, né, para modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, à segurança, etc., me parece que ele só está considerando a hipótese do crime praticado na modalidade dolosa. Né? E dolo direto, né? E dolo que direto, sabe perfeito. ser falsa. Isso, não vale nem o dolo eventual. Perfeito. Aí, por isso que eu disse, esse projeto do deputado, repito, do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, foi o que eu achei mais razoável, né? Porque existem outros muito incompletos. E tentando otimizar a nossa discussão, eu indagaria do professor Nutti. Professor, não seria também válido se prever uma modalidade culposa para esses incautos
que às vezes disseminam a notícia sem nem lê-las até, né, para que se buscasse encontrar, como o senhor bem disse, o direito ele é edificado em duas colunas, né? É a lógica e o bom senso. Então, também um indivíduo que dissemina uma notícia que pode causar um estardalhaço midiático, pode causar um desconforto social grave na área de segurança ou na área de saúde, enfim, mesmo incauto, não mereceria também uma norma, uma modalidade culposa desse tipo penal, ou isso seria perigoso, né, para cercear essa liberdade que você tem de disseminar uma notícia, ainda que você não tenha pleno conhecimento da substância dela. Né? Eu sei que é uma linha muito tênue, né, uma linha muito tênue para nós encontrarmos uma modulação, mas eu acho que é o próximo desafio que nós vamos averiguar aí na mídia nacional, vai ser a tipificação dessas condutas, né? Principalmente depois dessa operação que aconteceu ontem e que causou também, né, uma polêmica muito considerável aí na imprensa nacional sobre pessoas que foram alvos de busca e apreensão, me parece 28 pessoas, 29 pessoas, né, que eram, enfim, que questionam o direito da liberdade de expressão. Mas aí é como se o senhor disse agora há pouco, nenhum direito absoluto, realmente. Há uma relativização, admitem-se temperamentos para algumas situações, né? Mas o senhor acha que, ao se tipificar a disseminação de notícias falsas, seja por dolo, como prevê esse projeto que eu citei, deveria haver a modalidade culposa ou ela realmente poderia ser mal interpretada e agasalhar situações que iriam espancar a própria liberdade de expressão? Olha, me parece muito precoce. Nós já começamos com um tipo penal abrangendo a figura culposa. Por quê? Porque reparem bem que todos os crimes contra a honra, além do dolo, é praticamente unânime doutrina e jurisprudência a exigirem o elemento subjetivo específico e implícito, que nem está esclarecido na lei, mas que é aquele animus injuriandi vel difamandi, ou seja, a especial vontade de humilhar e menoscabar a imagem alheia. Quer dizer, não basta simplesmente a injúria, proferir uma injúria, mas é preciso esse elemento especial. Agora, como eu vou, num caso, por exemplo, com uma honra, e vou ampliar um pouco, a denunciação caluniosa, não é? Que é um crime contra a administração da justiça, mas também exige dolo direto, que sabe ser falso. Como é que eu vou compatibilizar a garantia de um dolo muito forte, muito claro, né, com culpa? É muito complicado. Seria a mesma coisa que injuriar alguém culposamente. Injuriar alguém, caluniar alguém culposamente. Quer dizer, é muito perigoso. É muito perigoso. Verdade. Nós estamos começando a pensar na punição criminal por fake news. Há tempos atrás, como a gente acabou de falar, nem era necessário, porque você tinha tanta informação limitada que você encontrava facilmente a resposta para as coisas. Agora, com a internet e a globalização, isso aqui voa com uma rapidez muito grande. Então, é muito mais complicado. Por isso que nós estamos preocupados hoje, né, com a disseminação. Mas é preciso tomar uma medida, lógico, mas é preciso cautela. Então, já que vamos dar um primeiro passo, eu acho que o primeiro passo não pode prever figura culposa. Porque nós estamos aprendendo a lidar com a lei. Aprendendo um novo tipo penal. E um tipo que tem muita correlação, meus caros, com crime contra a honra, crime contra a administração da justiça, que é pela palavra. Quando você usa a palavra, e a gente tem boca frouxa, né? Todo mundo. Às vezes você está falando uma bobagem qualquer e, de repente, passa uma besteira e você fala, puxa, não era o que eu queria dizer. Então, os crimes de palavra, né, os crimes que a gente profere, né, conversando, falando, expondo uma visão, eles precisam ser avaliados com muito tato, muito cuidado, né, para que a gente detecte realmente maldade, né, aquela intenção de ferir o outro. Porque senão nós vamos cercear debate,
nós vamos cercear a opinião, as pessoas vão ficar com medo de falar qualquer coisa por imprudência. Quer dizer, é difícil você ter um crime contra a honra por imprudência, um crime contra a saúde pública na base de disseminação de opinião por imprudência. Então, eu ficaria circunscrito à esfera do dolo e da maneira como o projeto me parece ter previsto, ainda um dolo direto. Veja, sim, nem dolo eventual, dolo direto. Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? É o primeiro passo. Depois a gente pode passar, se essas coisas tomarem um outro rumo, a uma figura particularizada. Mas eu acho que não começaria com culpa. Eu começaria com uma forma de dolo, especificamente um dolo direto. Perfeito, professor, perfeito. Inclusive, esse pensamento, né, do senhor sintoniza justamente com o que eu penso, né, porque nós que lidamos com o direito penal, né, na rotina, nós sabemos que os crimes, principalmente os crimes contra a honra, que são proclamados, que são expressados, muitas das vezes, realmente é numa erupção psíquica, né, é numa tempestade emocional que elas são proclamadas. Muito embora sejam sancionadas depois, se comprovado e etc. Há a questão da incompatibilidade, né, com a jurisprudência, debate a questão da embriaguez, né, os crimes contra a honra com relação à embriaguez. Deixa eu só colocar um adendo que eu acho interessante, que é o seguinte: nós temos usado também muito pouco nesse campo a justiça civil. Perfeito. Porque existe o dano moral. Não precisa levar tudo para o campo penal. Tem fake news, tá provocando dano a alguma pessoa, por exemplo, dano moral. Não é? Eu acho que o juiz civil tem perfeita condição de avaliar uma indenização para essa pessoa. Então, é um campo pouco explorado. E eu acho que poderia ser imediatamente explorado para quem se sentiu ofendido, não é, por fake news. É uma ideia. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E como o senhor dizia, bem, existe um mal, né, aquele mal que permeia, né, o poder judiciário, seja de qualquer instância, que não escolhe credo, não escolhe classe social, não escolhe gênero, que é o erro judiciário. E esse mal chamado erro judiciário, né, ele encontra espaço justamente nessas lacunas legislativas que também não desenham um tipo penal muito adequadamente, né? Além do nosso Congresso também nos dar exemplos de votações, às vezes, assodadas, que causam aquelas idiosincrasias, diria eu, como, por exemplo, aquele confronto da pena, né, da lesão leve e da lesão culposa de trânsito, né, que o senhor já escreveu sobre isso também, que é incompatível. A pena, né, da lesão culposa de trânsito, né, é superior à pena da lesão corporal leve do Código Penal. Né? Então, é uma idiosincrasia que se verifica. Então, eu concordo plenamente com o senhor, nós estamos afinados aqui no mesmo diapasão, diria eu, porque, de fato, eu considero também, né, como modesto professor de direito penal aqui no meu estado, de que a modalidade culposa para, seja crimes contra a honra, que realmente não se verifica, mas para as fake news, seria um degrau civilizatório negativo para a democracia, porque você estaria, sim, asfixiando a liberdade de expressão. Né? Porque não obrigatoriamente, por você ter repassado uma notícia, você concorda com ela, que às vezes eu conheço casos que você repassa uma notícia para um grupo de WhatsApp, por exemplo, para que as pessoas tomem conhecimento daquele absurdo que você ainda não manifestou a sua opinião sobre aquele absurdo. Não é? Então, seria como diria o ministro Aires Brito, né, seria um salto carpado hermenêutico, né, para você interpretar se a conduta daquela pessoa realmente tinha a intenção de promover a disseminação da notícia falsa ou se ela simplesmente encaminhou aquele link para ele ser justamente debatido. Né? Porque senão você vai ter que atuar, como o senhor bem colocou agora, você vai ter que pedir licença para tudo, até quase para respirar. Né? Me dê licença que eu vou mandar esse link. Não sei se é verdade. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp que esse cenário está tão beligerante, já tão belicoso, que a pessoa posta, e como ela já foi advertida várias vezes, ela já posta e diz assim, ela já posta levantando as mãos, né? Ela posta dizendo, olha, eu não sei se é verdade, eu quero só saber se é. Mas... Então, até as condutas, até as etiquetas sociais, eletrônicas e virtuais,
estão sendo afetadas com mas essas olha, transformações. sabe que uma coisa importante, professor, é que a gente vai aprendendo também, né, com a vida. E eu acho que essa palavrinha-chave de uma etiqueta na social, ela pode ser empregada no sentido ético, inclusive. Não só no sentido de etiqueta educacional, mas também no sentido ético. As pessoas vão aprendendo, as pessoas vão burilando. Eu acredito que com o passar do tempo, mesmo com a circulação da internet, as pessoas vão desenvolvendo filtros naturais, não é, contra não só fake news, mas contra ofensas gratuitas, não é, pessoas exageradas nas suas opiniões, abusivas, né? E aí eu diria até às vezes sem educação. Quer dizer, pessoas que não precisam ser acreditadas necessariamente. Eu acho que todo ser humano tem um bom senso natural e tem uma consciência ética, por mais ignorante que esse indivíduo seja em matéria de cultura. Mas ele tem um bom senso próprio. E isso, com o tempo, a gente vai também desenvolver. Porque tudo que é novo surpreende. Então, essa rapidez da internet, não é, fazendo com que as coisas circulem muito rapidamente, vai agora causar dissabor, sem dúvida. Mas eu acredito que nós, como sociedade, vamos desenvolver mecanismos de proteção. Filtros individuais e filtros sociais para nós sabermos gerenciar isso. Como existem alguns sites criados, né, contra fake news. Então, veja, tem um que divulga, o outro que combate. Né? Então, com isso, nós temos os freios e os contrapesos necessários. Não é? Por isso que, para um tipo penal surgir, não é, ele precisa ser muito bem desenhado, não é, para não realmente cercear a liberdade das pessoas. Perfeito, professor. E já estamos quase faltando aí 8 minutos para a nossa conclusão, e eu acho que a ponderação que o senhor fez foi absolutamente pertinente, na medida em que, além de se desviar essa discussão um pouco para a esfera civil, realmente, da reparação, né, talvez o tipo penal que querer enquadrar fake news, que por mais que a gente se esforce não querer chamar fake news, que é uma expressão importada, vai acabar realmente prevalecendo. Mas talvez o tipo penal que for se verificar, talvez o caput dele, a figura menos complexa dele, deveria até ser de uma pena diminuta, de um crime de pequeno potencial, realmente. Um crime de menor potencial ofensivo, às vezes, também. Pode começar por aí. Né? Sim, sim. No projeto do deputado aqui, a pena é de 1 a 3 anos, né? Já escaparia. Mas... E sendo no juizado ainda teria a questão da composição penal, né, de todo aquele aspecto eclético que tem, né, a modulação dos juizados especiais. Mas, professor Nutti, eu queria, antes de mais nada, antes de encerrar, né, agradecer penhoradamente o fato do senhor ter aceito esse nosso convite da Escola Superior da Advocacia. Deixa eu registrar meu abraço aqui ao nosso presidente, Aguiar, que teve essa iniciativa, a ideia, que tem promovido várias lives qualificadas como essa com o senhor, e também o colega Sávio Aguiar, que preside a Caixa de Assistência aqui no nosso estado, que eles estão em parceria com essa organização. Eu me senti absolutamente lisonjeado de ter sido convidado para poder ciceronear o professor, que é de uma envergadura, né, estatura intelectual. Fiquei honrado aqui de ter esse privilégio de estar com o senhor. E me despeço perguntando se o senhor quer fazer alguma consideração final. Já estamos aqui na fase conclusiva do nosso tempo, porque, como nós não dominamos ainda, né, o Instagram, ele tem a autonomia de nos... vai nos podar. E, às vezes, a gente não se despede. Então, queria ter à vontade para as palavras finais e já agradecer a sua participação, que foi absolutamente modelar histórica. Eu queria agradecer, professor, pelo convite mais uma vez. Gostei muito das suas ideias, gostei muito do debate, não é, de ouvi-lo, a sua ponderação, o seu equilíbrio, muito interessante. Para mim, para as minhas reflexões, vão ajudar bastante. Gostei realmente. Quero cumprimentar todos aqueles que estão participando, estão ouvindo, para que também reflitam junto com a gente. Né? E sempre, meus caros, aqueles que estão ouvindo, divulguem para os seus amigos, para as suas
redes sociais as ideias, né? As ideias que forem surgindo, gostei, não gostei, concordo, não concordo, porque aumentando o debate também chega ao Congresso. Os parlamentares estão lá para isso, né? Para captar os nossos anseios, expostos agora numa live, mas que podem ser espalhados por outras redes, e a gente realmente fazer o melhor para o Brasil, porque nós estamos numa fase que o mundo todo está situado numa pandemia e numa desgraça econômica. Não é? Isso daí é que é uma consequência muito difícil que nós teremos pós-pandemia. Então vamos nos unir e não nos desunir. Vamos nos unir em ideias, em reflexões positivas para aperfeiçoar nosso sistema. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre, professor. Perfeito, professor Nutti. Queria agradecer e encerrar dizendo que eu sempre busco concluir, não só agradecendo ao nosso convidado, que hoje tivemos a sua ilustre presença, mas também registrar nossa gratidão. Né? Antístenes, na Grécia Antiga, dizia que a gratidão é a memória do coração. Então, nossa gratidão hoje vai ao senhor, mas também vai a 3 categorias que eu sempre enalteço, que são os profissionais de saúde, que têm se doado, se devotado nesse cenário aí de quase apocalíptico de pandemia, né? Agradecer também àqueles que atuam na segurança pública, né? Na Polícia Judiciária, no Ministério Público, Poder Judiciário, na advocacia, que estão também militando, né? Se doando no cenário, e aos profissionais de imprensa, que naturalmente estão também expostos lá fora, trazendo as informações, as verdadeiras informações a todos nós, e essa nossa gratidão a todos esses profissionais, e agradecer aos que nos assistiram, essa plateia qualificada, né, de centenas de amigos que por aqui passaram. E muito obrigado, professor Nutti. Foi um privilégio. Imagina. Obrigado a vocês. Até logo a todos, viu? Um abraço. Vou encerrar e vou gravar aqui. Um abraço.